Campeões, vencedores, imbatíveis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo onde hoje eu vou falar sobre constância. Estamos em uma série de lives, de mensagens, onde eu estarei falando sobre como tirar o projeto do papel, como você de fato começar algo e continuar e concluir. Então existem, digamos que 3 Cs de uma vida realizada, é começar, continuar e concluir. Começar, continuar e concluir. É isso que faz o diferencial na vida das pessoas que estão vencendo, que estão progredindo, que estão vivendo cada vez melhor. É que elas começam, elas continuam e elas concluem. Muitas pessoas, elas até começam, mas elas não continuam. Outras pessoas até começam e continuam até um determinado momento, mas elas não concluem. Então estes são os 3 Cs da realização. São os 3 Cs, digamos assim, da constância, que é começar, continuar e concluir. E é isso que eu quero te ajudar neste momento. É sobre isso que eu quero falar neste momento para todos nós que aqui estamos. É como de fato começar, continuar e concluir. Como ter constância. A constância é o que traz grandes realizações. A constância é, digamos assim, a perseverança de forma inteligente, de forma sábia. Há uma diferença entre teimosia e constância e persistência. A teimosia é quando você sabe que algo não está dando certo, a estratégia que você tem usado não está dando certo, mas você quer que as coisas deem certo fazendo as mesmas coisas. E aí não vai acontecer. Você precisa ter agora não a teimosia, mas você precisa ter a persistência, a constância em mudar a estratégia para alcançar o teu propósito, para alcançar o teu objetivo. E por que muitas pessoas começam e param no meio do caminho? Por que muitos não continuam? Por que será que muitas pessoas nem começam? Então essa live é para você que muitas vezes deseja começar as coisas, mas você acaba aqui não começando. Esta live, esta mensagem é para você que deseja realizar grandes coisas ou até pequenas coisas, mas que não tem realizado quase nada. É para você que começa muitas vezes, mas não continua. É para você que quer ser constante, que quer melhorar e que quer crescer de vida. Sejam muito bem-vindos a esta live. Kelly, Bonengo do Esporte, Guilherme Simões, Railza, Heron Tom Maceli, acho que é esse o nome que eu estou lendo aqui. Davi Lucas, M. Socorro 83, Márcio Souto, Leandro Santos, Pierre, Erionde, vereadora Ana Clécia, Gil Glibson, Daiane, Marcela, missionária Marcela, enfim, todos os que estão aqui online, sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre constância. Eu vou pedir a você, por gentileza, para você clicar aqui no aviãozinho ou na flecha, como algumas pessoas usam falar. Clica no aviãozinho ou na flecha aqui, ó, perto dos comentários, perto de interrogação, e envia essa live para o máximo de pessoas que você puder enviar. Envia essa live para o máximo de pessoas que você puder enviar. Fazendo assim, nós vamos agregando valor, nós vamos participando efetivamente da live e nós teremos assim um progresso, porque o conteúdo que eu quero trazer para você hoje será um conteúdo que, se você colocar em prática, com certeza a sua vida será muito melhor, muito mais produtiva e você viverá grandes realizações, Então, envia essa live para o máximo de pessoas. Você pega papel e caneta,
para você anotar algumas coisas que eu vou trazer para você aqui. Eu quero um feedback de vocês, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, por gentileza, coloca aqui nos comentários um legal ou algum outro comentário que me faça entender que a imagem ou o áudio não está bem, caso não esteja, tá? Se realmente estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, por favor, me dá um legalzinho aí, aqui nos comentários, para que eu possa entender que, de fato, você está me ouvindo bem. Marcela já dizendo legal, Bonengo também, obrigado. Bom, Anselmo também. Ok, o pessoal está dizendo que sim. Então, bom, vamos lá. Eu vou falar sobre constância. Há uma passagem na Bíblia que eu quero compartilhar o texto com você que diz o seguinte, 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo de número 58, que diz o seguinte: sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso galardão não é vão no Senhor. Essa passagem nos fala sobre 3 grandes atitudes que nós devemos ter para viver uma vida extraordinariamente melhor. Entenda uma coisa, você, independente da tua cor, independente da tua classe social, independente da tua família, independente da tua história, você nasceu para viver uma vida vitoriosa. Você nasceu para ser um sucesso. Você nasceu para viver uma vida abundante. Isso é independente da sua religião, é independente de qualquer coisa, principalmente independente das circunstâncias da sua vida. Agora entenda que quando você acredita que você nasceu para vencer, quando você acredita que você nasceu para viver realmente uma vida produtiva, uma vida melhor, uma vida extraordinária, você começando a alimentar esta crença, você vai romper com muitas coisas que te limitam. Então, o primeiro passo para você realmente viver uma vida melhor é você ressignificar as suas crenças. E uma das crenças mais poderosas que você pode colocar em prática é acreditar que, de fato, você nasceu para viver uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abundante. Esse é o primeiro ponto. Mas aí, como você vai viver uma vida próspera? Eu te falei sobre 3 atitudes, mas hoje eu quero especificamente falar sobre uma delas, que é a constância. O que é que leva muitas pessoas a não realizarem o que elas, na verdade, querem realizar? O que elas acham que de fato é importante para elas realizarem na sua vida? O que é que leva muita gente a não realizar grandes coisas? É falta de começar as coisas? Algumas pessoas sim. É falta de realmente continuar fazendo? Também sim. Então são esses os 2 fatores principais que levam as pessoas a não realizarem grandes coisas. Primeiro, muita gente não faz algo porque elas não têm coragem. Elas não exercitam essa coragem. Elas têm medo de falhar, têm medo de errar. Então, muita gente tem vontade de cantar, tem um talento incrível para cantar. Muita gente tem um talento incrível para palestrar. Muita gente tem um talento incrível para empreender. Outras pessoas têm um talento incrível, sabe, para fazer qualquer outra coisa muito produtiva, muito proveitosa. Porém, essas pessoas, elas têm medo de começar a fazer. Por quê? Porque elas ficam com medo da rejeição. O que será que vão falar de mim? Ah, mas vão falar de mim, vão zombar de mim. Sabe, alguém olhou para mim e disse que eu não tenho muito talento para isso. Eu até que comecei a fazer algo, mas de repente as críticas foram tão grandes que eu parei. E aí essas pessoas que têm medo de começar algo, elas estão colocando a sua vida nas mãos dos outros. E detalhe, nas mãos dos outros que nunca vão cuidar das suas vidas. Por quê? Se as pessoas criticam, se as pessoas andam, por exemplo, menosprezando a sua vida, são pessoas que não amam você.
E são pessoas que querem ver o teu fracasso. Agora a pergunta é: vale a pena você não começar algo porque alguém te falou que você não vai para frente, que você não tem talento, porque alguém te criticou, porque alguém riu de você, porque alguém falou alguma coisa que na verdade começou a te ferir? Não vale a pena. Então você precisa entender que é preciso começar independente do que vão achar, independente do que vão te dizer. Não tenha medo de começar baseado no que vão pensar ao teu respeito. Porque se você não faz nada, as pessoas vão te criticar. Se você faz alguma coisa importante, as pessoas vão te criticar também. Fazendo ou não fazendo, você vai ser criticado. Decida fazer. E fazer independente das críticas. Outro ponto, porque pessoas não realizam grandes coisas, é porque, na verdade, essas pessoas têm medo. E o medo agora não é do que vão falar ao respeito, mas é medo de errar, é medo de falhar. Quantas pessoas agora mesmo, elas já estudaram, elas já leram muitos livros sobre networking, sobre empreendedorismo, elas já leram muitos livros sobre a área que elas pretendem atuar. Porém, essas pessoas, elas ainda não começaram a empreender. Elas ainda não começaram a fazer algo que elas querem fazer. Por quê? Porque elas têm medo de falhar. Ah, mas se de repente eu não achar cliente? Você já viu falar de algum empreendedor que não teve nenhum cliente? Você já viu na história do universo dizer, olha, alguém abriu um empreendimento e não teve nenhum cliente? Sabe? É um medo irreal. Com certeza você vai achar cliente. E aí, quantas pessoas estão agora com medo de errar? Não, mas e se eu não achar cliente? E se de repente eu não pagar isso? E se de repente eu gastar o meu dinheiro e não ter retorno? E se de repente eu errar, eu falhar? Entenda uma coisa. Você não tem que ter medo de errar. Você não tem que ter medo de falhar. Você não pode deixar de fazer alguma coisa que você sabe que é o melhor com medo de errar e de falhar. O erro não é o oposto do sucesso. O oposto do sucesso é a desistência. É quando você desiste. É quando você, sabe, não tem coragem para enfrentar os dilemas. É quando você não começa. E é quando você desiste que aí você está indo na contramão do sucesso. Mas todas as pessoas de sucesso foram pessoas que erraram, foram pessoas que falharam. Sabe? Se você olhar hoje para o iPhone, é o celular mais caro talvez que exista. Mas antes de se tornar o celular mais caro, foram vários erros que Steve Jobs cometeu para começar a fazer o iPhone. Sabe? Os aviões que você vê voando, antes de ter a aviação como tem hoje, foram vários erros que as pessoas erraram, falharam. Thomas Edison, antes de criar as luzes que nos iluminam à noite, ele errou várias vezes. E alguém olhou para ele e falou assim, mas Thomas Edison, você já errou mais de 900 vezes. E ele disse, eu não errei mais de 900 vezes. Eu não fracassei mais de 900 vezes. Eu aprendi, através de mais de 900 vezes, como fazer melhor. Como realmente colocar isso a funcionar. Então entenda que você não tem que ter medo de começar algo por medo de falhar. Não tenha medo de falhar. Não queira falhar. Não conviva gostando de falhar, gostando de errar. Mas erre. Erre e corrija. Não tenha medo de errar. Quando você enfrentar o teu medo de errar, de falhar, você vai melhorar. Você vai realmente começar. Então começa o que você tem que começar. Começa. Sabe? Quando você aprendeu a rodar bicicleta, você caiu várias vezes. Quando você aprendeu a dirigir, teve pessoas que bateram o carro. Teve pessoas que, sabe, arranharam o carro várias vezes. E hoje são motoristas profissionais, são pessoas que dirigem muito bem. Sabe? Quando você aprendeu a rodar bicicleta, você caiu várias vezes, mas você roda bem. Então não tenha medo de começar. Por isso que muitas pessoas não começam, porque elas têm medo.
Medo do que vão dizer, medo de errar. E você precisa ter coragem. Coragem para ser quem você é, para fazer o que é melhor para você, independente do que vão falar ao teu respeito. Você tem que ter coragem para você começar, independente de quantas vezes você vai errar. Você vai errar. Você não é perfeito. Você vai falhar. Mas você não pode desistir. E você não pode tornar as falhas os teus amigos. Você tem que tornar as falhas o teu aprendizado. É falhando e corrigindo e melhorando. Falhando, corrigindo e melhorando. Esse é o ciclo de uma vida que realiza grandes coisas. Mas por que tem pessoas que, além de não começarem, agora eu quero falar para quem começa. Por que tem pessoas que, além de não começarem, tem pessoas que começam, mas de repente essas pessoas param. De repente essas pessoas, estão mal. Quantas pessoas começam com aquele ânimo, aquele entusiasmo? Elas foram à academia e a primeira semana era lá foco, força, fé, e tirava foto e coloca foto, posta nas redes sociais e malha. A segunda semana essa pessoa já desanima mais. A terceira semana ela já esquece a fé, o foco, a força, e ela só vai agora uma vez na semana na academia. De repente, passou um mês e ela nem vai mais. Ou seja, ela começou, mas ela não continuou. Quantas pessoas já abriram um negócio e de repente essas pessoas, por causa de uma venda ruim, elas desistiram do seu negócio? Quantas pessoas que começaram a ler um livro e de repente essas pessoas pararam de ler esse livro e não leem mais? Por que muitas pessoas começam e não continuam? Por que tem muita gente que não é constante? Porque não é disciplinado. E por que tem muita gente que não é disciplinado? São vários os motivos, vários. Primeiro é a mentalidade. Como é que está a mentalidade dessa pessoa? O que é que ela pensa? Qual é a clareza que ela tem? Ela tem clareza de objetivo? Ela realmente acredita naquilo que ela quer para a vida dela? Mas eu não quero falar muito sobre isso. Eu quero falar sobre dois fatores principais que têm colocado as pessoas a não continuarem, a não serem constantes. O primeiro fator é a preguiça. Muitas pessoas começam e não continuam porque elas são pessoas que estão tendo atitudes preguiçosas. E aí, essas pessoas não querem pagar o preço. Elas não querem acordar mais cedo, elas não querem se esforçar, elas não querem realmente, estar ali dedicando força a alguma coisa que vai lhe fazer crescer. A preguiça. A preguiça é a mãe da pobreza. A preguiça anda de mãos dadas com a miséria. Aliás, a miséria é o banquete da preguiça. Porque a preguiça coloca a pessoa na zona de conforto. A preguiça faz a pessoa olhar, desejar, mas não ter. E o pior é que a pessoa com preguiça, ela olha, deseja, ela não vai ter e ela não está nem aí se ela não vai ter. A preguiça é, digamos assim, uma assassina da ambição, da boa ambição. Pessoas preguiçosas não são pessoas produtivas. E por isso que tem muita gente que não é constante. Começar, às vezes, ela vai começar, mas ela não vai continuar. Porque quanto mais a gente caminha, mais a gente vai ter que se esforçando, mais a gente vai ter que ir gastando energia. E as pessoas preguiçosas, elas não vão gastar energia. Então muita gente não é constante por causa da preguiça. Agora, a pergunta é a seguinte: onde a preguiça tem te levado? Onde é que você vai parar? Como é que você vai estar daqui a 6 meses? Como é que você vai estar daqui a 1 ano? Como é que você vai estar daqui a 1 ano e meio se você continuar tendo atitudes preguiçosas? Entende isso? Tá fazendo sentido para vocês até aqui, pessoal? Se sim, por favor, comenta aí nos comentários. Eu vou colocar aqui um símbolo
para que você coloque aqui toda vez que você estiver entendendo alguma coisa. Aí, ó, esse cérebro aí, ó. Esse cérebro é o símbolo de hoje. Então, se estiver fazendo sentido para você, você vai escrever aí o cérebro. Você vai colocar aí o símbolo do cérebro, dizendo que está chegando à sua mente, que está fazendo sentido para você, tá? Então, a preguiça é um dos motivos das pessoas não serem consistentes, de não serem constantes. Elas até começam, mas elas têm preguiça de continuar. Elas não querem se esforçar. Porque o sucesso, uma vida extraordinária, quanto mais você se dedica, mais vai exigir dedicação. E aí, as pessoas que têm preguiça, que dão lugar à preguiça, elas não vão ter isso. A preguiça vai trazer a desordem, a preguiça vai trazer a miséria, a preguiça traz a pobreza, a preguiça traz uma vida improdutiva. Então, resumindo, uma vida improdutiva é uma vida que está sendo consequência da preguiça. Agora, existe outro segundo fator, que é o orgulho, é a arrogância, a soberba. Muitas pessoas não são constantes porque essas pessoas são soberbas. Essas pessoas são arrogantes, elas acham que sabem tudo. Aliás, elas têm certeza que elas sabem tudo. Não adianta uma pessoa chegar para ela para dar conselho, porque ela vai se ferir. Porque para ela já sabe todas as coisas. E quantas pessoas que têm um futuro brilhante, que têm um talento incrível, sabe, que pode fazer muito mais, mas essas pessoas, elas são improdutivas. Elas não vão continuar na jornada de crescimento, de sucesso, por causa da arrogância. Quantas pessoas são brilhantemente inteligentes, sabe? Mas essas pessoas, de repente, chegam em um trabalho, de repente chegam em uma empresa, de repente estabelecem até a sua própria empresa, mas de repente essas pessoas sucumbem, essas pessoas caem por causa da soberba, do orgulho. Pessoas inconsistentes são pessoas orgulhosas. Elas não querem aprender, elas não estão nem aí para aprender, porque elas acreditam que elas já sabem. Esse é o motivo, dois motivos principais de pessoas que não são constantes: a preguiça, o orgulho. Mas eu quero falar de um terceiro motivo. Por que muitas pessoas não são constantes? Porque existe algo dentro da sua mentalidade chamado crença de não merecimento. Muita gente, às vezes, foge da constância porque elas acreditam que não merecem ter uma vida feliz. Elas acreditam que elas nasceram para viver uma vida infeliz, para viver uma vida de qualquer jeito. E o pior é que tem pessoas que estão tão soberbas, tão arrogantes, que elas já decidiram viver uma vida de qualquer jeito. Eu me lembro que teve uma vez que eu ofereci uma ajuda a uma pessoa e ela disse o seguinte: não, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso porque eu não acredito que eu fazendo estes exercícios a minha vida vai mudar alguma coisa. Ou seja, o que é que impedia essa pessoa de começar e de continuar? A crença que ela tinha. Ela acreditava que ela não conseguia, que isso não ia lhe dar resultados. Enquanto também tinha outra pessoa que chegou para mim uma vez e falou assim: eu prefiro viver do jeito que eu vivo. Eu não quero fazer isso, eu não quero ter um acompanhamento. Eu prefiro viver do jeito que eu vivo. Uma vida bipolar. Uma hora eu estou ruim, outra hora eu estou bom. Eu prefiro viver desse jeito. Alguém uma vez me disse também. A soberba era tão grande que ela tinha certeza já que não queria melhorar. E entenda que você nasceu para ser um sucesso. Mas para que você realize grandes coisas, você precisa ter constância. Você precisa ser consistente. E agora eu vou te falar um segredo para você realmente viver uma vida constante. Eu vou pedir a vocês que estão aqui online comigo, para vocês clicarem no aviãozinho de novo. Principalmente quem chegou agora, quem já está desde o início, clica no aviãozinho.
e envie essa live para o máximo de pessoas que você puder, principalmente para alguém que você conhece, que você sabe que às vezes começa algo, mas não termina, que às vezes tem um potencial incrível, mas ainda não começou a despontar esse potencial. Envia para essas pessoas, envia para o máximo de pessoas que você puder, porque eu já comecei a live falando sobre o que é que leva as pessoas a não começarem, o que é que leva as pessoas a não continuarem. Mas agora eu vou falar sobre algumas atitudes que vão te levar a ter constância, tá? Algumas atitudes que vão te levar a ter constância. Para você começar, para você continuar e para você concluir, tirando os seus planos do papel, os seus projetos do papel e fazendo algo extraordinário. A primeira atitude que nós devemos ter da constância, para ter constância, é a humildade. Você precisa de humildade. Nós precisamos ser humildes para ouvir as pessoas e para obedecer os bons conselhos, para obedecer os princípios. Há uma diferença entre regras humanas e princípios da vida. Sabe? Os fariseus, por exemplo, na Bíblia, eles olharam para os discípulos de Jesus e disseram o seguinte: como é que pode os teus discípulos comerem sem lavar as mãos? Ou seja, nós temos uma regra, nós temos uma tradição, para comer tem que lavar as mãos. Se alguém come sem lavar as mãos, é imundo. E o próprio Cristo, olhando, disse o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai. É o que sai do coração. Ou seja, é a sua essência em humildade que vai te fazer realizar grandes coisas. Não é apenas a aparência. A aparência pode te levar a alguns lugares, mas a aparência não vai te levar ao sucesso. A aparência não vai te levar ao sucesso se você não tiver essência. E é preciso que você tenha humildade. Humildade para viver princípios. Existem regras humanas e existem princípios da vida. E se você quebra os princípios da vida, é porque te falta humildade. Quando você tem a humildade de cumprir princípios, você terá a honra de viver o extraordinário. Então é preciso que você tenha humildade para ouvir bons conselhos, para ouvir os princípios da vida, para não exceder realmente em coisas que muitas vezes você excede. A segunda atitude que nós devemos ter para viver uma vida constante é ter alguém que nos inspire. É ter alguém que nós podemos modelar, que nós possamos nos inspirar nessas pessoas. Então entenda que você vai reagir muito mais a estímulos. Por exemplo, você gosta de sorvete e você não está nem pensando em sorvete. Mas de repente, você passa na frente da sorveteria. Vai te dar vontade na hora de você tomar sorvete. Talvez você nem passou na frente da sorveteria, mas você entrou no Instagram e você viu o story de alguém. E aí você viu no story de alguém tomando sorvete. Na mesma hora vai te dar vontade de tomar sorvete. Ou seja, você liberou sobre a sua vida o estímulo para fazer isso. Então, às vezes você pode estar cansada, cansado, esgotado, desanimado. Às vezes você pode acordar e não ver uma razão para viver. Às vezes você pensa, por que é que eu estou vivo mesmo, sabe? Muitas vezes você vai para o trabalho arrastado, arrastada, porque tem que ir. Mas você fala que você vai fazer algo, eu vou ler um livro, eu vou fazer oração, eu vou fazer caminhada, eu vou à academia, eu vou empreender, eu vou fazer alguma coisa, mas você não faz muitas vezes. E você fala, mas eu tenho a humildade de ouvir, eu tenho a humildade de obedecer bons conselhos, mas você ainda não tem mentor, você ainda não tem alguém para você estar se espelhando, para você estar se inspirando. Sabe qual é o maior problema das pessoas hoje? É que as pessoas estão estão se suicidando emocionalmente, porque elas estão usando a comparação e não a inspiração.
Muitas pessoas estão agora mesmo nas redes sociais, passam o dia inteiro olhando a vida dos outros. Olha, fulano comprou um carro novo. Olha, fulana está com a vida boa viajando. Olha, fulano comprou uma mansão. Olha, fulano fez isso e fez aquilo. E essas pessoas ficam se comparando. Elas não sabem o tanto que essas pessoas ralaram. Elas não sabem o tanto de conflitos que essas pessoas já enfrentaram. E elas ficam se comparando. E quando elas se comparam, elas se vitimizam. Ah, mas eu não tenho uma vida assim. Ah, mas o que eu tenho não serve. E aí as pessoas vão acabar que se vitimizando e vivendo uma vida ruim. Por quê? Porque essas pessoas não estão tendo inspiração, mas estão se comparando e se inferiorizando. Quando você vê o sucesso dos outros, não compare você com eles. Não compare. Você pode ter mais tempo ou menos tempo. Você tem uma história diferente. Você veio de... Sabe, é tudo diferente. Nem tudo que os outros têm, tem como a gente pensa que tem. Nem tudo que os outros têm, tem como a gente pensa que tem. Então, você não tem que se comparar, sabe? Mas você tem que se inspirar. Quando você vê alguém crescendo, quando você vê alguém sendo produtivo, quando você entra no Instagram, onde quer que seja, e você vê ali pessoas prosperando, você tem que se inspirar. Não é viver, sabe, se vitimizando, mas é se inspirar. Se essa pessoa conseguiu, eu também posso conseguir. O que essa pessoa fez para chegar onde chegou? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso modelar nela? O que é que eu posso me inspirar nela, sabe? E aí, quando você tem inspiração, quando você cria um modelo, um padrão de sucesso de alguém que realmente teve sucesso, você vai estar no mesmo caminho do sucesso e da realização. Então, para ter constância, é preciso que você tenha humildade para reconhecer os seus erros e corrigir, humildade para ouvir as pessoas, humildade para ouvir bons conselhos, humildade para, mesmo sendo agredido pelas pessoas, liberar o perdão no seu coração. Humildade. O segundo passo para você ter constância é você, de fato, se inspirar em alguém. Coloque estímulos em você que te faça ter constância. Por exemplo, tem dias que eu levanto com motivação zero. Zero motivação. Tem dias que eu olho para minha esposa e eu falo para ela, meu amor, hoje eu não estou zero motivação. Eu estou menos que zero motivação. Mas entenda que a constância vai nos levar a fazer o que nós temos que fazer, independente da motivação. Só motivação não vai pagar tuas contas. Só motivação não vai te manter por muito tempo. Chega uma hora que a motivação não vai estar com você. Mas você precisa fazer. Então, para você ter constância, você tem que colocar estímulos que te leve a ter constância, a te motivar. Eu faço 3 coisas básicas para eu ter constância, para realmente eu começar a ser mais produtivo. Primeiro, eu começo a me inspirar ainda mais em algum líder, em algum grande líder. E o maior líder para mim é Jesus. Então eu começo a ler os evangelhos de Cristo, eu começo a ver a forma que ele lidera, o que ele fez, o que ele sofreu. Eu coloco o exemplo dele na minha vida para que eu seja realmente perseverante, constante. A segunda coisa que eu faço, eu peço à minha esposa, que é uma mentora para mim, é minha mentora, é um dos mentores da minha vida, é a minha esposa, ela é uma mentora para mim. Então eu peço para ela, algumas vezes eu peço para ela, eu falo, meu amor, me cobra, me fala sobre tal coisa, me fala o que eu preciso melhorar, tal horário, me acorda falando tal coisa, porque isso realmente vai me impulsionar. Então, é ter alguém do seu lado, alguém que te ajude, alguém que realmente tem os mesmos objetivos que você, porque não vai adiantar. Você quer fazer uma caminhada, mas você está andando com gente preguiçosa que odeia fazer caminhada e que não faz. Não adianta você querer economizar andando com pessoas que gastam excessivamente. Não vai adiantar. Então você tem que ter perto de você pessoas que te inspirem.
Essa é a segunda coisa básica. Pessoas que te inspirem, pessoas que vão te estimular a isso. A terceira coisa que eu faço para ser constante, eu vejo vídeos, eu leio livros e eu uso o conteúdo disso para aplicar e para motivar. Então, por exemplo, quando eu escuto uma palestra sobre motivação, sobre fazer o que tem que ser feito, eu pego essa palestra, transformo um trecho dela em áudio, coloco o áudio dela para ser o meu despertador. Então eu acordo ouvindo aquela voz, trazendo aquela palavra que da primeira vez que eu ouvi, eu fui motivado. Então você tem que se fortalecer, sabe? E além disso, você precisa, para você ter realmente constância, essa é uma dica de ouro. Se você fizer o que eu vou te falar agora, nunca mais a sua vida vai ser a mesma. A gente já está chegando ao fim. E essa é a dica de ouro dessa live. Se você quer ter constância, você precisa parar de ter um sentimento, digamos assim, de grandeza. Um sentimento de grandeza que eu digo, não de uma grandeza de ser alguém extraordinário, mas é parar com o sentimento de megalomania, digamos assim. Como assim, Acácio? Presta atenção. Muita gente fala o seguinte: olha, eu não consigo malhar 1 hora na academia. Eu não tenho paciência para ler um livro, porque eu só tenho paciência até 2 páginas. Quando eu leio 2 páginas, pronto, eu não tenho mais paciência e eu fecho o livro. Sabe? Eu até quero fazer uma caminhada, mas eu não tenho paciência para caminhar 30 minutos. Eu caminho 10 minutos no máximo e já chego em casa morrendo. Algumas pessoas falam assim. E aí, muita gente deixam de começar algo, deixam de continuar algo, deixam de produzir, deixam de crescer por causa disso. Porque elas têm uma ideia de grandeza, elas têm uma megalomania no sentido de só vale a pena eu fazer algo se eu fizer grande, sabe? Ah, só vale a pena eu ir para academia se eu ficar lá 1 hora. Só vale a pena eu ler um livro se eu sentar e ler um livro durante 1 hora. Só vale a pena eu fazer uma caminhada se eu caminhar 10 quilômetros. E não é assim. Quase ninguém começa assim. Você precisa ser constante. Presta atenção no que eu vou te falar. Talvez você diga para mim, Acácio, eu só tenho paciência para ler 2 páginas de um livro. Passou disso, eu fecho o livro. Acácio, eu só tenho paciência para fazer uma caminhada de 10 minutos. Deu isso, eu já quero voltar. Olha, sabe? Talvez você diga isso, mas entenda o que eu quero te falar. Constância não começa com grandeza. Se der para você continuar grande, começar grande, entre aspas, e continuar com grandeza, beleza. Mas esse não é o fato da constância. Constância é você começar, continuar. Então escuta o que eu vou te falar. Você, no momento, só aguenta fazer 10 minutos de caminhada? Então todos os dias faça 10 minutos de caminhada. Você só consegue, no momento, ler 2 páginas de um livro? Então todos os dias leia 2 páginas do livro. Você é uma pessoa que quer ir para a academia, mas que você só fica lá 20 minutos? Vá para a academia todos os dias 20 minutos. Force o seu corpo a fazer o que você deve fazer no tempo que você diz que vai fazer. Então, faça. Ah, mas só é 20 minutos na academia, o que é que vai adiantar? É melhor você ir para a academia todos os dias 20 minutos do que você não ir para a academia nenhum dia. Com certeza você vai ter mais saúde indo 20 minutos apenas do que uma pessoa que não vai e não fica lá nenhum minuto. Você que só vai ler 2 páginas de um livro, você vai ter muito mais conhecimento e melhora do que uma pessoa que não lê nenhum livro, nenhuma página. Então, constância é você esquecer
que tem que ter algo grande para começar. E é você entender que você pode começar exatamente como você está e fazendo as coisas pequenas. E você vai ver que se você ler 2 páginas de um livro todos os dias, você vai terminar de ler o livro. E você vai partir para outro livro. E você já vai estar lendo mais 4 páginas, mais 8 páginas. Se você for constante em caminhar 10 minutos por dia, você vai caminhar 20, 30, 2, 3, 4 meses depois a mais. Mas você vai estar mais saudável. Por quê? Porque você foi constante. Então tenha humildade para corrigir os seus erros. Se inspire em pessoas para que de fato você realmente viva uma vida melhor. E além de você se inspirar, faça o que você precisa fazer, mesmo que pareça pouco. Mas este pouco será o suficiente para te levar a algo grandioso. Valorize as pequenas coisas. Pessoal, estamos finalizando a nossa live e eu quero perguntar para você, fez sentido para você? Fez sentido para você o que eu falei aqui? Por que muitas pessoas não começam a fazer as coisas? E por que muitas pessoas começam, mas não terminam? E como começar, continuar e terminar? Como ser constante? Valeu a pena para você? Se sim, comenta aqui, por favor. Comenta alguma coisa que você aprendeu, alguma ficha que te caiu, alguma coisa aí que realmente fez sentido para você. Coloca aqui nos comentários aqui, por favor, que eu já estou finalizando a nossa live. Enquanto você comenta, eu quero avisar que amanhã, quarta-feira, eu estarei aqui no Instagram às 7 horas da manhã falando sobre mais um ponto de como realizarmos grandes coisas, de como realizarmos as coisas, não apenas desejar, não apenas colocar no papel, mas colocar em prática, como realmente agir. Então amanhã, às 7h12 da manhã, nós temos agora o Clube das 7h12. E o Clube das 7h12 é o horário das minhas lives, 7h12 da manhã e 7h12 da noite. Segunda, quarta e sexta eu estou aqui 7h12 da manhã. Terça e quinta eu estou aqui 7h12 da noite. Não perca. E se você quiser fazer parte do meu grupo de crescimento, do Clube das 7h12, grupo no WhatsApp, é um grupo silencioso, onde eu vou colocar posts, eu vou postar coisas que são conteúdos riquíssimos, que vão te fazer crescer, que vão te ajudar muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre viver uma vida melhor em todas as áreas da sua vida. Se você quiser fazer parte desse grupo, me chama no direct e fala o teu nome, fala que quer fazer parte do grupo e coloca teu WhatsApp. E aí você vai estar fazendo parte deste grupo de crescimento do Clube das 7h12, tá? É um grupo de WhatsApp silencioso, onde somente eu vou estar postando. O querido Tinem tá dizendo aqui, parar de ter apenas o sentimento de fazer coisas grandes, mas realmente começar a fazer o que precisa fazer. Um abraço aqui ao meu querido amigo Bonengo do Esporte, que está dizendo aqui, você motiva muitas pessoas. Um abraço, amigo. Obrigado. Tamo junto. Tinem também está dizendo aqui, fazer pouco, mas ser constante. Isso mesmo. Mesmo que seja pouco, faz. Mas o que importa é ter a constância. Não tem que se frustrar, porque eu fiz só 10 minutos. É melhor 10 minutos que nada. E cada vez que é mais constante, e se desafiando a aumentar ainda mais o seu nível de crescimento. Bom, é isso, pessoal. Espero ter realmente, de fato, que você tenha entendido por que pessoas não fazem, por que pessoas começam, mas não continuam, e por quê. E o que fazer para realmente ser constante e ter uma vida mais produtiva. E amanhã, às 7h12 da manhã, coloca o despertador para te despertar às 7 da manhã, se você não acorda esse horário. Pega teu papel e caneta, caderno, caneta, e vamos juntos na live de amanhã, às 7h12 da manhã. Essa semana são lives de aquecimento, tá? Aqui são lives de aquecimento.
nós vamos trazer um desafio para o ano novo, que se você cumprir esse desafio, a sua vida será incomparavelmente melhor. E detalhe, de graça, você vai ter conteúdos riquíssimos aqui que vão te levar a uma vida melhor e de graça aqui ao vivo, tá bom? Então, um forte abraço para todos vocês. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente noite e semana e comece, continue e realize grandes coisas na sua vida. Um forte abraço.